Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. No vídeo de hoje a gente vai aprender como colorir um pé de morango. Eu tinha feito o desenho dessas laranjas e para terminar de completar o sketch eu resolvi desenhar um pé de morango e aí eu resolvi gravar o processo para trazer aqui no canal e mostrar uma pintura fácil para vocês conseguirem fazer em casa. Eu não vou usar lineart, eu fiz o rascunho com lápis verde, de como mais ou menos eu vou querer o desenho do pé de morango. Então, esse daí é mais ou menos a base de como vai ser o pé. Então, eu vou começar pelo morango, então a gente vai começar pintando ele. Eu vou começar passando lápis vermelho por toda a borda do morango, dando contorno a ele, para mim saber mais ou menos qual vai ser a base do morango. Então, eu vou vir ali dando forma. E vou vir passando esse vermelho um pouco mais aqui pra dentro, então eu vou deixar essa parte aqui bem escura. Com o lápis vermelho eu vou vir dando forma ao morango e vocês podem ver que o morango já tá bem mais avistado, então eu já sei a base do morango ao passar esse vermelho mais escuro. Então aqui eu vou vir com o lápis vermelho escuro e também vou passar nesses outros morangos que está aqui no pé que eu desenhei. Então eu vou vir passando nesse morango aqui, fazendo a contornação dele para que eu possa saber a base do tamanho do morango e não me perder na hora de fazer a pintura. O vídeo está um pouco agilizado porque eu resolvi trazer um tutorial que seja mais curto e que mesmo sendo um vídeo curto dê para vocês aprenderem a pintar um morango. Então a pintura desse morango é uma pintura bem fácil e simples de fazer. Então foi por isso que eu trouxe ela aqui no canal, porque até para quem não sabe, fica mais fácil quando você for pintar. Agora com o mesmo lápis, eu vou fazer a contornação desse último morango para a gente começar a colocar mais cor no nosso morango. Então eu vou contornar aqui e vou vir trazendo o vermelho para dentro, fazendo um pequeno degradê com essa cor. Agora a gente vai vir com o lápis amarelo meio escuro e a gente vai vir fazendo as cimentinhas que tem dentro do morango. Eu estou fazendo com o lápis amarelo, ele é um amarelo meio escuro, acho que é amarelo queimado. Mas se você não tiver um lápis de cor dessa cor, você pode utilizar uma caneta preta ou um lápis de cor preto. Funciona do mesmo jeito e também fica legal. Então eu vou espalhando essa cimentinha ali ao redor de todo o morango. Então eu vou fazer em todos os morangos as cimentinhas, ó. Nesses morangos aqui de cima eu também vou fazer as cimentinhas, ó. Então é só você ir forçando o lápis um pouquinho, ó, que vai ficando as cimentinhas. Então vocês vão fazendo ela aleatoriamente, uma mais grande e outra mais pequena. Agora a gente vai utilizar mais duas cores para o nosso morango ficar assim, ó, desta maneira ali que vocês estão vendo. Então, bora aqui começar a fazer a pintura. A gente vai pegar agora um lápis vermelho. A gente tinha começado com o vermelho escuro e agora a gente vem com o vermelho mais claro. Passando aqui, ó, a gente pega de dentro do vermelho e vem puxando esse vermelho mais claro aqui para dentro do morango, ó. Fazendo um dragadente essas duas cores. Passa o lápis devagar e vem fazendo movimentos circulares para que essas duas cores se misturem. Depois a gente vai vir com o lápis rosa e a gente vai vir passando aqui nessa área do meio. Lembrando que a gente tem que deixar um espaço de brilho no morango. Então a parte que nós vamos deixar com brilho vai ser essa parte aí do meio, igual a gente fez naquele outro morango ali, que eu mostrei para vocês de referência. Então a gente vai passar esse rosa aqui, ó, e deixando essas duas áreas aqui com mais brilho, que é onde vai vir o brilho do morango. Aqui eu vou voltar de novo com vermelho, só para dar uma reforçada e deixar essa área aqui um pouco mais escura. E depois eu vou voltar com rosa para deixar essas áreas ali mais escura. Então é esse o processo de finalização do morango. A gente vem, passa o vermelho escuro primeiro ali de base, depois a gente vem com o vermelho mais claro. E por último, para finalizar o morango, a gente vem com o rosa
fazendo esse último degradê e deixando aí um ponto de luz no morango. Depois de passar essas 3 cores ali, o morango está pronto. Então, a gente agora vai fazer a pintura das folhas aí do nosso pé de morango. Então, eu vou começar passando um azul escuro para fazer o repartimento ali da folha. Então, eu tracei uma linha no meio e fui fazendo outras linhas ao redor, assim, da folha do pé de morango. E aí, depois eu venho com um lápis verde escuro e vou puxando da linha do meio, vindo pro lado. Tipo quando a gente vai desenhar cabelo de personagem, que a gente vem puxando aqueles fiozinhos. Então, a gente vai fazer isso ali, vindo com lápis verde escuro, puxando esses fios, vindo aqui, descendo na folha. E a gente também puxa esses fiozinhos vindo de baixo. Aí, depois disso, a gente pega um verde mais claro. E com esse verde mais claro, a gente vai passar ali no meio da folha, onde ficou o espaço. Então, a gente vai passar esse verde mais claro ali. Então, a gente vai passando ele bem de leve, que é para não apagar o verde escuro que a gente tinha passado. Esse verde claro que eu peguei, ele não ficou tão claro quanto eu queria. Ele ficou assim meio escuro, não sei porque já faz tempo que eu tenho esse lápis, então ele pode estar vencido já. Então, se você tiver um verde mais claro, você pode utilizar ele, que eu acho que a pintura vai ficar bem mais legal se você utilizar um lápis de cor mais claro. Mas bem, eu vou utilizar esse daqui mesmo, já que eu comecei com ele. Eu vou tentar fazer essa outra folha aqui um pouco mais clarinha que a outra. Então, nessa outra folha aqui, eu comecei fazendo a linhagem da folha com o lápis verde escuro. E daí eu já fui fazendo a coloração com o próprio verde, ó. Eu fui ali puxando os fiozinhos e deixei só o espaço de colocar as outras cores. Então, nesse espaço que eu deixei aí em branco, eu vou vir passando o amarelo. Tentar passar ele bem de leve aqui, só para deixar mais claro. Então, cada folha do pé de morango, eu vou fazer cada um de uma cor diferente. Uma mais clara, outra mais escura e outra bem mais escura para ver se fica legal. Aqui eu vou vir com um verde escuro e vou contornar a folha do morango, porque eu achei que não estava dando para ver muito a folha, então eu vou contornar essas areazinhas aqui, ó. E fica bem mais legal quando tá contornado, ó. Dá pra ver mais a folha do morango, então eu vou vir contornando. E também vou escurecer ali aquela área do meio para deixar um pouco mais escura. Bom, então eu fui fazendo esse processo aí em todas as folhas. Nessa daqui eu fiz uma folhinha mais clara, então eu utilizei o mesmo método que eu fiz naquela outra. Para colorir ali as folhinhas de cima do morango, eu utilizei primeiro o verde escuro e na área de cima eu coloquei um verde mais claro. Lembra que eu disse para vocês que ia fazer umas folhas mais escuras? Então, para fazer essas cores mais escuras ali por trás, eu utilizei primeiro o azul escuro e depois passei o verde escuro por cima. E assim formou uma folha mais escura. Então, foi as folhas mais escuras ali de trás que eu fiz. Então, eu fiz utilizando essas duas cores. E agora eu vou mostrar mais de perto o processo para vocês de como eu fiz o caule. Então, eu peguei aqui o lápis verde escuro e comecei passando ele na área de baixo. Na área de cima, eu vim passando o verde claro. E daí, para escurecer essa borda aqui de baixo, eu venho com um lápis preto para deixar mais escuro aqui essa parte, ó. Então, eu venho passando ele devagarzinho para criar um degradê e essa área aqui ficar mais escura. Então, também eu vou aproveitando, já que eu tô com preto, e vou reforçando aqui as folhas do pé de morango. Também, para deixar mais bonitinho aqui as folhinhas de cima do morango, eu vou vir nessa parte aqui de baixo, ó, do morango, onde fica ali bem no finalzinho, e vou passando o lápis preto, ó, puxando o lápis preto para cima. E ali, quando você passar o lápis preto, aquela área de baixo vai ficar um pouco mais escura. Nessa parte aqui que eu tô fazendo a pintura desse morango aqui, dá pra vocês perceberem como eu fiz a pintura das folhinhas ali de cima do morango. Eu primeiro comecei passando um verde escuro e depois passei um verde mais claro ali nas partes de cima. E para deixar as outras partes mais escuras, eu utilizei o lápis preto.
Aqui, como esse morango ele tá repartido ao meio, aqui por dentro eu vou utilizar o lápis laranja e depois vou vir com rosa reforçando essas partes aqui do lado, ó, que é para essa parte ficar um pouco mais escura. E para finalizar eu volto com vermelho escuro reforçando essas laterais aqui. E ali no meio a gente deixa branco, porque o morango tem uma partezinha branca ali dentro, então ali dentro você não pinta, só os arredores. Para finalizar as folhas do pé de morango, eu vou vir com lápis preto, aí vou escurecendo essas bordazinhas do meio, deixando a folha bem mais escura. Já que ficou num tom escuro, então eu vou escurecer mais essas áreas aqui para ficar um aspecto mais bonitinho, né? Então vamos lá escurecer essas partes dessas folhas. E o resultado final do nosso morango ficou bem assim, ó. Até que eu gostei e ficou legal. E aí, vocês gostaram? Comenta aí embaixo para eu me saber. Então, pessoal, agora vamos para as cores utilizadas. Primeira cor, preto. Segunda cor, azul. Eu vou colocando aqui das cores mais escuras até a mais clara. Então, terceira cor, vermelho escuro. Quarta cor, vermelho claro. Quinta cor, amarelo. Sexta cor, verde escuro. E sétima cor, verde claro. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.